Irmão, minha irmã, o quarto motivo pelo qual os casamentos estão sendo destruídos é o distanciamento emocional, né? A esposa, ela tem a vida dela, o marido tem a vida dele, e parece que ambos assumem responsabilidades da casa, da rotina, mas se esquecem do compromisso de trocarem entre si o prazer, a realização, né? Não investem no relacionamento em si. Essa falta de investimento no próprio relacionamento, tempo de qualidade, carinho, atenção, né? Ouvir o que o outro tem a dizer, sabe? Só o fato da atenção. Gente, a coisa mais difícil, hoje em dia, em alguns casais, é um dar atenção para o outro. Nós chegamos ao ponto da mulher cobrar a atenção do marido e o marido cobrar a atenção da mulher. Às vezes a mulher é virada no giraia, 220, é o dia inteiro fazendo um monte de coisa, é academia, é café com as amigas, é limpando a casa, é fazendo comida, é trabalhando, é cuidando de filho. E aí quando o camarada fala assim, poxa, mas eu preciso de atenção, a mulher fica revoltada, chega a ficar revoltada e fala assim, poxa, mas você não está vendo? Você não está vendo que eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo? Beleza, mas qual é a prioridade? Há uma inversão de valores aí. O casal precisa se ajustar, porque se você, mulher, está tão ocupada com tanta coisa que você não tem tempo de fazer o principal, que é dar atenção ao seu marido, você precisa rever os seus conceitos do que é casamento. Você não entendeu o que é casamento. Da mesma forma o marido, como eu conheço alguns, que sai de casa, a mulher está dormindo, quando chega em casa a mulher está dormindo, porque o cara só vive na rua trabalhando, correndo atrás. Tudo bem que em alguns casos o cara está passando dificuldade, ele precisa trabalhar mesmo, não tem jeito. Mas tem gente que não, é vício em trabalho mesmo, vício em dinheiro. Ganhar dinheiro é mais importante do que realizar a sua mulher. E aí é complicado, irmãos, né? Se não houver uma priorização do relacionamento, se isso não for um valor, essa ordem de prioridade não existir, realmente vai ficar difícil. Isso vai acabar levando ao distanciamento emocional. Por quê? Porque se a minha esposa tem a vida dela e eu tenho a minha vida, eu começo a aprender e buscar a ser feliz sozinho. Eu não preciso dela para ser feliz. E aí, de repente, eu descubro que eu marcando uma resenha com os amigos, eu jogando futebol no final de semana, eu indo para a igreja, eu retrabalhando, eu vendo meus filmes, eu criando hábitos sozinho que me satisfaçam, e eu faço toda uma rotina que me satisfaz sem a minha esposa, inconscientemente ou conscientemente, o que eu aprendo? Não preciso dela. Não preciso dela para quê? Se eu levo a minha vida tá tão boa sem ela, ela não participa de nada da minha vida. Então, você aprende a viver sozinho e isso vai gerar um distanciamento emocional. Vocês têm que participar um da vida do outro. Os cônjuges têm que estar unidos em tudo, e um ajudando o outro nas tarefas do outro. Se a mulher tem as suas tarefas em casa, você, homem, dentro da sua possibilidade, sei que você trabalha, tem suas ocupações, mas você vai contribuir. A mulher, se puder contribuir também com o homem, vai contribuir. E vão tentar fazer tudo o quê? Juntos. Tirar um tempo diário, não é uma vez por semana. É diário, para poder estar juntos, conversar, ter um momento sozinho, ter um momento de intimidade, de troca, sabe? De atenção. Isso é fundamental. Se isso não existe, se esse momento não tem no seu casamento, vai haver um distanciamento emocional. E aí vai acontecer o quê? Vai chegar a hora da indiferença, quando um trata o outro com indiferença. E quando isso acontece, aí é ladeira abaixo para o divórcio. Não faz sentido estar casado. A indiferença é o oposto do amor. É a manifestação do individualismo, do egoísmo. É a indiferença. Você é indiferente para mim, porque eu tenho minha rotina toda sozinho, me realizo na minha rotina sem você. Então o casal tem que buscar fazer o máximo possível, tudo junto. E aquilo que não for possível, um participar do outro, comunicar, conversar, porque isso é muito importante. Um outro problema
é o acúmulo de mágoas, o acúmulo de ressentimentos. É normal que no relacionamento haja conflitos, haja brigas, né? E aí um profere uma palavra que ofende o outro, sabe? E às vezes isso magoa, às vezes isso fica guardado. E uma dica valiosa que eu vou dar para você é o seguinte: quando isso acontecer, você não precisa tentar resolver na hora não, você pode esperar o momento da animosidade acabar e tudo mais, mas em algum momento você vai ter que sentar com a pessoa e vai ter que falar dos seus sentimentos. Você vai ter que se abrir e falar: olha, você teve essa atitude, não sei se a sua intenção foi me ferir ou não, mas eu me senti ferido, isso tem machucado, depois disso eu perdi muito do prazer de estar com você, da admiração, isso comprometeu a minha admiração. Ser sincero, mas saber falar, saber o momento de falar, saber como falar, para que isso não gere um problema maior. Mas expor os seus sentimentos é algo fundamental. Nunca reprima, nunca esconda nada dentro de você. Verbalize, fale, explique. Talvez a pessoa tenha falado alguma coisa e ela sequer fez intencionalmente, ela não percebeu que aquelas palavras te ofenderia, né? Te ofenderia. Então é muito importante que você verbalize, que você converse, né? Eu, por exemplo, eu tenho TDAH, né? Então eu tenho algumas dificuldades. E no início do casamento, a minha esposa tinha mania de falar brincando, assim, não sei o que, essa doença, que não sei o que, esse doente, tá doente, e tal. Mas aquilo me feria, né? E em algum momento eu cheguei para ela e falei assim: não fala mais isso não, porque é muito difícil lidar com isso. Para mim é um sofrimento muito grande, você lidar com o TDAH, você se superar, é muito difícil. E essas palavras são palavras que te remetem sempre a uma autoimagem depreciativa, né? A sofrimentos do passado que eu tive em função a esse problema. Então não fala mais isso não. Ela pediu perdão, pediu desculpa, realmente não foi a intenção dela, mas ela nunca mais falou e está tudo certo. Acontece, né? Agora é importante que você verbalize. Nunca guarde ressentimento e mágoa do seu cônjuge, porque certamente isso vai gerar um bloqueio emocional e vai levar ao distanciamento emocional. Isso é óbvio, né? Um outro problema é a comunicação artificial, ou quase que inexistente, ou seja, a comunicação é ruim, como nós já tratamos no vídeo aqui sobre comunicação. Quando a comunicação é ruim, o prazer de estar junto é comprometido. E quando o prazer de estar junto é comprometido, isso também leva ao distanciamento emocional. Você passa a não fazer muita questão de estar perto da pessoa mais, de sair com a pessoa. Aí foi o que eu falei no outro vídeo, né? Para você poder sair e viajar com a tua esposa, você tem sempre que chamar um casal junto para ir com você, para fazer sentido, porque ir sozinho já não vale a pena. Vocês já não se bastam, né? Vocês precisam ter mais alguém para poder dar alguma graça no momento em que vocês estão. Vocês não conseguem sequer ficar sozinhos, tem que estar rodeado de gente, né? Isso já vai evidenciando que há ali um distanciamento emocional, né? Distrações constantes. Você está em casa, está a sua esposa, o seu marido no celular o dia inteiro, vendo YouTube, Instagram, Facebook, e você está ali, né? Querendo a atenção da sua esposa, e essa atenção roubada por distrações virtuais. Isso chega a ser humilhante, irmãos. Chega a ser humilhante, né? O cônjuge está ali no celular e não dá atenção para a esposa. Isso é rebaixar o cara nada. O cara se sente um lixo quando isso acontece. A mulher se sente um lixo quando isso acontece. Tenha o tempo adequado para pegar no celular. Depois de certa hora, se você não depende do celular para trabalho, desliga ele. Deu 18 horas, desliga o celular. Mas minha mãe pode me ligar. Tenha um outro celular sem rede social para você deixar em casa, para alguém ligar se for o caso. Mas esse celular que você tem rede social, que fica com notificaçãozinha toda hora, pegando tua atenção, roubando tua atenção, que é uma coisa do inferno, isso é uma coisa do inferno. Você tem um negócio que o diabo criou para poder destruir a vida das pessoas em todos os sentidos. Relacionamento, cérebro, emocional, tudo é o celular. Horrível. Então, meu amigo, minha irmã, meu irmão, tenha disciplina para usar. E não deixe que isso roube a atenção que é devida ao seu cônjuge. Isso é uma das razões também de distanciamento
emocional. A última é a falta de intimidade, óbvio. Se vocês não se comunicam bem, isso vai comprometer a intimidade de vocês. E se compromete a intimidade de vocês, o prazer também de estar junto é comprometido. Então é importante que você reflita em todas essas questões. Eu vou deixar aqui um texto, mais um texto da Bíblia. A Bíblia tem palavra para tudo, tem ensinamento para tudo. Pena que a gente não tem muito tempo para se aprofundar, porque eu sei que se eu fizer um vídeo de 1 hora ninguém vai assistir, né? Porque a gente vive no tempo da correria, da pressa, do pensamento acelerado, mas Gênesis capítulo 2, verso 24, diz assim: por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Vocês são uma unidade. Vocês precisam prestar contas do relacionamento de vocês um para o outro. Vocês são prioridade um para o outro. Nada pode roubar o tempo de qualidade e a atenção que é devida ao outro. Nada pode, não permita que isso aconteça. Se você começar a permitir que outras coisas tomem um lugar, o tempo, a atenção que é do seu cônjuge, esse distanciamento emocional é inevitável e a médio e longo prazo o casamento não vai fazer nenhum sentido para vocês. Amém? Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.